Bom dia, galera! Conforme eu falei com vocês, nós vamos dar mais uma aulinha hoje envolvendo História e Geografia. Dessa vez eu vou bombardear vocês com História e Geografia até o dia 5 de novembro, que é a data do Enem. Então nós vamos no Rob Enem. Hoje nós vamos estudar a urbanização. Vamos começar com a Geografia. Primeira coisa que nós devemos saber. O que é a urbanização? A urbanização ocorre quando a população da cidade supera a população do campo. Então muita gente tem uma certa dificuldade às vezes em entender esse tipo de situação. A palavra urbanização está relacionada a Ur. Ur foi a primeira cidade do mundo, fundada em 3200 a.C. na Mesopotâmia. Lembre-se bem que em 3200 a.C. não havia indústria. As pessoas costumam ligar muito o processo de urbanização com o processo de industrialização. Então, em 3200 a.C. não tinha indústria. Agora, se você afirmar que o processo de industrialização acelera o processo de urbanização, está correto. Agora, você afirmar que a urbanização surgiu com as indústrias está errado. Então, Ur vai nos levar ao quê? A Urb. Urb vai nos levar a urbano ou citadino, que é um habitante da cidade. Consequentemente, nós também temos o inverso da urbanização, que é a ruralização. Tem poucos exemplos sobre ruralização. O exemplo mais importante da ruralização seria a queda do Império Romano do Ocidente em 476 DC. E a partir daí você tem um processo de ruralização. Entre o século V até o século XV, basicamente, você vai ter a Europa feudal e o processo de ruralização vai dominar todo esse momento aí. Porém, a partir do século XII, nós vamos ter o Renascimento. Primeiramente, o Renascimento comercial, há um crescimento na produção agrícola que vai promover uma geração de excedente. Essa geração de excedente vai começar a ser comercializada através dos burgos. Os burgos vão evoluir para as feiras e as feiras vão evoluir para o renascimento comercial. O renascimento comercial, ele vai aparecer, as áreas de comércio vão aparecer nas estradas, nas longitudinais e nas estradas latitudinais. E ali você tem um ponto que nós chamamos de ponto geoestratégico. Nesse ponto, nós vamos ter o renascimento urbano, ou seja, a volta das cidades. A partir daí podemos também fazer uma conexão. Se você me perguntar, professor, qual era a cidade mais importante do século XIV? Claro, não é muito difícil você responder isso. A cidade mais importante do século XIV era Lisboa. Por que era Lisboa? Lisboa é a capital de Portugal. E Portugal foi o primeiro Estado nacional a ser formado. Essa cidade no século XIV era a mais importante do mundo. E a partir daí você tem um processo de urbanização que não para de crescer. E não vai parar nunca, né? O mundo, por exemplo, hoje, a tendência do mundo é cada vez ser mais urbano. No século XXI, por exemplo, a América Latina vai ser a área que vai mais se urbanizar no mundo. Observe bem que eu fiz um quadrinho rápido aqui, lembrando algumas situações. Dentre elas, eu vou mostrar que a primeira Revolução Industrial, século XVIII, 1750 na Inglaterra, ela vai acelerar o processo de urbanização agora ligado com a industrialização. Você tem um êxodo rural, uma saída poderosa do campo em direção à cidade, e nas cidades você tem o aparecimento das primeiras indústrias, no que se chamava na Inglaterra de regiões negras. Essas regiões negras eram regiões onde você tinha carvão mineral. Então as indústrias se posicionavam ali porque o carvão mineral era a fonte de energia importante da primeira Revolução Industrial. 100 anos depois você vai ter a segunda Revolução Industrial. Na segunda Revolução Industrial você tem um número maior de países. Você tem a Inglaterra, você tem a França, você tem a Holanda, você tem Bélgica, você tem a Alemanha, você tem Estados Unidos, você tem Japão. O interessante é você sacar na segunda Revolução Industrial que ali você tem novas fontes de energia, novos meios de transporte, novos meios de telecomunicação. Isso significa que a cidade vai ganhar um espaço maior na segunda Revolução Industrial. Consequentemente, esse espaço que a cidade vai ter, você vai ter uma capitalização do espaço geográfico. E, consequentemente, você começa a formatar as chamadas redes urbanas. O que são redes urbanas? Para você lembrar de uma rede urbana, eu vou explicar um macetezinho aqui, rapidamente. Quer ver? É só você fazer um desenhozinho, ó, de uma rede. Aqui, ó. Rede, ó, urbana. A rede urbana, ela começa a ser formatada na segunda Revolução Industrial. O que seria a rede urbana? É um intrincado processo, é um intrincado sistema de transporte e de telecomunicações.
que vai fazer com que você tenha uma maior movimentação dentro do espaço geográfico. A partir daí, as redes urbanas vão aparecer com muita frequência nas provas de geografia. Por exemplo, quando você chama uma rede urbana de uma rede urbana fluídica, é uma rede urbana que tem um bom sistema de transporte e um bom sistema de telecomunicações. Quando você diz que uma rede urbana é uma rede urbana rugosa, é uma rede urbana que não tem eficiência. A rede urbana fluídica tem eficiência, a rede urbana rugosa não tem eficiência. E a partir daí você vai ter o surgimento a parte técnica da urbanização. O que significa a parte técnica da urbanização? A maioria dos nomes técnicos que você tem na urbanização, eles foram formatados pela geografia urbana americana. Os geógrafos americanos que trabalham com urbanização, boa parte desses nomes técnicos foram criados por eles, até porque a geografia urbana é bastante difundida nos Estados Unidos. Uma delas é a questão da metrópole. Metrópole significa cidade-mãe. A partir da década de 30, com a crise de 29 e a intervenção do Estado na economia, você vai ter uma modernização das cidades. Então você vai ter o surgimento das metrópoles, que se chamam cidades-mães. A megalópole vai aparecer esse termo a partir da década de 50. O que significa megalópole? A união de duas ou mais metrópoles. Por exemplo, nos Estados Unidos você tem São Francisco e San Diego. Você tem Chicago e Pittsburgh. Você tem Boston, Nova York e Boston. Em várias outras áreas do mundo você também tem a formação de megalópolis. Por exemplo, o Japão tem cerca de 22 megalópolis. O Brasil está formatando a sua megalópole. Seria a megalópole Rio-São Paulo. Alguns dizem que daqui uns 20 anos ela já vai estar formatada. O Vale do Paraíba Paulista e Fluminense seria o coração geopolítico e geoeconômico dessa megalópole. Então lembrando, megalópole é a união de duas ou mais metrópoles. Então tem várias partes do mundo que já vem se tornando megalópolis. Um outro caso são as megacidades. Essa é fácil. As megacidades são as cidades que têm mais de 10 milhões de habitantes. São consideradas megacidades. Não pode esquecer isso, pessoal. Esses termos técnicos da geografia são extremamente importantes. É o que nós chamamos de geografês. Bom, aqui você tem as cidades globais. As cidades globais são as cidades que têm influência geopolítica e geoeconômica a nível mundial. Ou seja, o que acontece numa cidade global, ela vai impactar o mundo inteiro. Por exemplo, Tóquio é uma cidade global, Paris é uma cidade global, São Paulo é uma cidade global, Nova York é uma cidade global, o Rio de Janeiro é uma cidade global. O pessoal acha que não, mas é uma cidade global. Ela tem influência também no mundo inteiro. E também a região metropolitana. Esse termo foi criado na década de 70. O que é a região metropolitana? Você tem uma grande cidade, uma grande metrópole, e em volta, por exemplo, dela, nas adjacências, você tem pequenas e médias cidades. Por exemplo, a região metropolitana de São Paulo. A cidade de São Paulo tem 12 milhões de habitantes. A região metropolitana de São Paulo já está com 21 milhões de habitantes, quase 22 milhões de habitantes. Então esse é o caso da região metropolitana. A ideia era poder desafogar a grande cidade. Infelizmente isso não aconteceu em grande parte do mundo, e aqui no Brasil também não. Um outro caso é o caso da macrocefalia urbana. O que é a macrocefalia urbana? Macro é grande, cefalia é cabeça. O que significa isso? Cidade com cabeça grande. Existem algumas cidades no mundo que têm um excesso de concentração populacional nela. É o caso, por exemplo, de Buenos Aires. A Argentina tem 41 milhões e 500 mil habitantes. Só Buenos Aires tem 10 milhões. A região metropolitana de Buenos Aires tem 15 milhões de habitantes. É um caso de macrocefalia urbana. Um outro caso é o caso da conurbação, que é um termo técnico também bastante cobrado. É quando você tem um crescimento vertical e horizontal das cidades, que promove o desaparecimento das regiões fronteiriças. Você tem o chamado processo de conurbação. Por exemplo, a cidade de São Paulo. Se você subir no prédio do Banespa e tentar verificar a fronteira de São Paulo com Osasco, tu nunca vai conseguir ver. E a mesma coisa acontece em outros casos aí. Tranquilo? Bom, e a hierarquia urbana? A hierarquia urbana ela vai mostrar como as cidades elas têm influência a nível nacional. Então existe uma escala. É a metrópole nacional, a metrópole regional, o centro regional, a cidade local e a vila. Então isso aí, a hierarquia urbana, você também não pode esquecer. Uma outra coisa que nós também não podemos esquecer é lembrar do processo de urbanização no Brasil. O processo de urbanização do Brasil está ligado à industrialização. Aí está a diferença.
Por exemplo, o Brasil em 1940. O Brasil em 1940 ele tinha 80% da população no campo e 20% na cidade. O Brasil de 2017 é o contrário. Ele tem 80% da população na cidade e 20% no campo. Isso ocorre exatamente devido ao processo de industrialização que foi acelerado no Brasil, principalmente a partir da década de 50, 60, e veio trazendo a população do campo em direção à cidade. Tanto é que o Brasil ele tem o maior êxodo rural da história da humanidade. Entre 1970 e 1990 saíram do campo para a cidade cerca de 30 milhões de pessoas. Então o processo de urbanização do Brasil ele está ligado à industrialização. Tem que ficar ligado nisso, rapaziada. Então um abraço para vocês, obrigado pela atenção, deixa um like no meu canal, semana que vem tem mais, semana que vem eu vou dar uma aula de história e o tema só a semana que vem, hein? Abração!